Hércules ia lá, batia, os pássaros levantavam o voo em alvoroço, em revoada, e ele matava mais um pouco ali. Ele realmente conseguiu limpar o lago dos pássaros. O que a lenda não conta é o seguinte: se o cheiro já era de carniça pelas vítimas das aves, imagina como é que ficou o cheiro depois que todas as aves foram mortas. Além da caatinga, da carniça, das presas, agora tinha também a carniça dos cadáveres das aves, né? Mas isso aí realmente ninguém pensou, né? Isso é preciso um homem do século XXI que não sabe o que fazer com seu lixo. É preciso um homem do século XXI para perceber que, na verdade, a sujeirama continuou. Só o sol começou a bater novamente ali. E as pessoas pararam de ser agredidas. Olá, tudo bem? Muito obrigado por se juntar a esse nosso novo vídeo. Antes da gente entrar no assunto propriamente dito, que é um dos trabalhos de Hércules, as aves do lago Stínfalo, mas antes de nós entrarmos propriamente no assunto, vamos dar um tempinho, que as estatísticas mostram assim, que um número muito grande de pessoas que assiste, que inclusive gosta, né? As pessoas, esses estudos têm esse cuidado de saber que as pessoas gostam do conteúdo, mas de cada 10 pessoas, 4 deixam de clicar, de dar um like, de compartilhar, de comentar, e isso fortalece muito o algoritmo. A plataforma fica sabendo que as pessoas estão assistindo. Então é muito importante que você possa fazer esse grande favor para a gente, dê um like. Se você puder comentar, você puder inclusive acrescentar ao final do vídeo alguma coisa que você acha e tudo, é muito legal. E também aparece aí no decorrer do vídeo, vai aparecendo um QR Code, vai aparecendo também uma chave Pix, que são o caminho pelo qual você pode estar ajudando a gente se você gosta do conteúdo do nosso canal, tá bom? Muito obrigado. Isto dito, nós vamos então agora às aves do lago Stínfalo propriamente dito. O que acontece? Havia na Grécia, ainda, viu? Existe, tá? Se você der um Google, você vai ver lá o lago Stínfalo, viu? É um lago que, como o Monte Mênalo, como quem assiste o nosso canal sabe do Monte Mênalo, sabe do Monte Erimanto, sabe do Pântano de Lerna, e agora também de um lago chamado Stínfalo. Como esses outros anteriores, também não tem nada de muito extraordinário ali, mas é um lago bonito, tá? Vale a pena olhar, assim, você vai ver. É como o Lago Ness, né? É bonito pelo tamanho, é bonito, tá? Mas não é uma coisa assim de necessariamente tirar o fôlego numa foto. Esse lago Stínfalo estava sendo atacado, havia rumores entre os camponeses de que esse lago estava sobrepopuloso, estava superpovoado por aves extremamente agressivas. Eram, na verdade, filhas do deus Marte, e por razões aí que a gente vai pular hoje aqui, mas essas aves começaram a se reproduzir de uma maneira desenfreada, como a gente tem hoje em dia, a gente experimenta na lavoura ou nas cidades mesmo, quando o predador natural de uma espécie é extinto, ou a população diminui, aí a outra espécie prolifera muito e começa a ter efeitos danosos. Um exemplo clássico disso é o nosso mosquito Aedes aegypti, né, que é um flagelo que está, neste momento que o vídeo está sendo gravado, está se disseminando pelo país e não se está fazendo nada, não se está nem avisando que com a chegada do calor nós devemos ter um aumento muito grande das arboviroses, né? E isso é uma coisa que é extremamente importante que nós, como país, comecemos a exigir das autoridades uma intervenção contínua, séria e valorada, e não simplesmente um uso eleitoreiro de uma doença, né? Bem, isto dito, o lago Stínfalo então estava sobrepovoado com aves. Eram umas aves muito estranhas. As aves tinham bico, pena e garras de bronze. Pasmem, de bronze. E eu vou cortar só um segundinho que eu esqueci de cronometrar aqui. Então eu estou imaginando que já passou uns 5 minutos. E eu vou começar a cronometrar agora. Tá?
5 minutos, exato. Tá. Voltando. Estas aves eram um problema local e eram monstruosas, eram enormes, eram muito fortes, e Euristeu pediu para Hércules ir lá e dar fim naquelas aves. Bom, Hércules já foi para lá. Agora, estes inimigos, o ponto forte destas aves, a dificuldade que o Hércules ia enfrentar, era a quantidade delas. Quando Hércules foi chegando a uma distância de 1 milha, alguma coisa assim, você já começava a sentir o cheiro de carniça. Por quê? Estas aves eram carnívoras. Elas matavam rebanhos, elas matavam pessoas. Inclusive, o Hércules parou no caminho para pegar informação com um camponês. Logo depois que o camponês deu a informação, ele foi abatido por uma ave. O próprio Hércules foi atacado por uma delas. E ao se defender, ele era um herói, né? Ele conseguiu se defender. Com o impacto do golpe que ele deu em defesa, a ave soltou algumas penas. As penas fincaram no chão, como se fossem adagas, como se fossem facas. Então essa era o poder de hostilidade e de agressividade que estas aves tinham. Bom, Hércules chega ao lago, o lago está escuro pela quantidade de aves que voavam. As aves cobriram a superfície do lago. Eu fico me perguntando o quanto que os gregos já sabiam intuitivamente que isso seria um desastre ecológico para o lago. Você tamparia o sol de todas as algas de água doce e todas as plantas do lago, desde o junco até plantas flutuantes e até plantas submersas. O lago tem. Então foi um negócio terrível ali, né? E o cheiro era medonho. Então o Hércules chega para um lugar que está dificílimo. Agora, nesse ambiente, vale a pena recortar o seguinte: o que é carniça? Carniça é carne podre, muito bem. Mas é o resto de um organismo que deixou de ter função, mas lembra vagamente o que já foi. Defunto apodrecido. O que é um defunto? O que é um defunto fresco? É o cara que é um corpo que tem tudo que aquela pessoa teve até pouquíssimo tempo atrás e agora não tem mais nada. Por isso que é aterrorizante. É igual, só que é diferente e sem vida. Bem, olhando o cenário de morte, destruição e sombras que ele via, imagina, ele ficou animado ou ele ficou triste, ou ele ficou preocupado? É óbvio que ele ficou preocupado. Há um trabalho para o cara ir lá limpar um vale, limpar um lago. E aí, então, ele pega o arco e flecha, porque daí os pássaros começam a querer vir para cima dele. E imediatamente ele fala assim: Euristo, meu mestre, guie meu braço. Vocês lembram quem era o Euristo? Aqueles que assistem, os que assistem o canal sabem que Euristo, lá atrás, na infância do Hércules, foi o cara que ensinou, foi o professor que ensinou ele a atirar com arco e flecha. E aí o cara desistiu de dar aula para o Hércules, porque o Hércules, com uma idade pequena, ele já acertava o alvo melhor que o próprio Euristo. Então ele já tinha superado o mestre. Agora ele conclama o mestre. Olha que interessante. Vejam vocês que muda a posição, mas a consideração nunca muda. Então, você tem professores, você tem mestres, você tem pais que hoje já não tem mais a energia, o fulgor e etc. de outros tempos, mas você os mantém por respeito. Hércules tinha ultrapassado Euristo há muito tempo. No entanto, na hora de contar com a presença humana, com alguma forma de solidariedade, ele chama o mestre dele. Outra pessoa que ele chama é Minerva. Minerva, me ajuda. Bom, o que nós podemos falar sobre Minerva? Minerva era uma inimiga jurada
de Marte. Ou Ares, eu acho que é Ares. Marte era a divindade da guerra. A guerreiro por excelência. Minerva era a divindade da sabedoria. E aí você vê aqui na mitologia grega, você vê o divórcio radical entre sabedoria e guerra. Não é possível criar, desenvolver sabedoria em face do litígio. Da mesma forma, nós, individualmente, não nos é dado adquirir sabedoria no momento, no calor do embate, no calor da luta, no calor... Não. Esses são os momentos em que o nosso nous, a nossa noese, escorrega. Então, importantíssimo perceber que, no pior do sufoco, Hércules não pediu ajuda para Marte, que é a divindade da guerra. Não. Pediu ajuda para Minerva, que é a divindade da sabedoria. Ele precisava esfriar e não aquecer até a temperatura em que as aves se encontravam. Minerva, então, ao ouvir o que ele falou, joga para a terra 2 símbolos. Símbolo é o seguinte: naquele tempo, o símbolo era como se fosse aquele prato que você tem nas orquestras mais completas. Você tem lá aqueles pratos ali atrás, junto com o bumbo. Lá era uma coisa muito parecida. E aquilo fazia um barulho, mas fazia um barulho que era ensurdecedor. Neste momento, Hércules pegou aquilo e falou: mas por que vai tocar música agora? Daí ocorreu para ele: falei, peraí, essas aves são metálicas, elas são de bronze. O símbolo, é de bronze. Vamos ver se isso aqui espanta. E ele começou a bater o prato. E o prato afastava os pássaros, eles perdiam aquele ânimo, aquela força, aquela vontade de caçar. Aí ele começou a ir atrás, e ele tinha o arco e a flecha, e ainda era aquelas flechas que ele recolheu lá no pântano de Lerna, quer dizer, eram flechas embebidas no sangue venenoso da hidra. Então ele começou a atirar, matou, foi limpando o céu, recolhia as flechas e ia atrás. As aves começaram a bater em retirada e começaram a se esconder na vegetação e na mata. Ao que Hércules ia lá, batia, os pássaros levantavam o voo em alvoroço, em revoada, e ele matava mais um pouco ali. Ele realmente conseguiu limpar o lago dos pássaros. O que a lenda não conta é o seguinte: se o cheiro já era de carniça pelas vítimas das aves, imagina como é que ficou o cheiro depois que todas as aves foram mortas. Além da caatinga, da carniça das presas, agora tinha também a carniça dos cadáveres das aves, né? Mas isso aí realmente ninguém pensou, né? Isso aí, é preciso um homem do século XXI que não sabe o que fazer com seu lixo. É preciso um homem do século XXI para perceber que, na verdade, a sujeirama continua. Só o sol começou a bater novamente ali. E as pessoas pararam de ser agredidas. Por fim, nós temos que aqui o Hércules tem uma reflexão que é uma revirada dialética. É muito interessante. Esse é o ponto talvez mais importante desse trabalho, que diz respeito diretamente ao nosso dia a dia, à nossa vida cotidiana, que é o seguinte: ele percebeu que quando Euristeu, não Euristo, Euristo foi o mestre arqueiro dele, Euristeu, que é aquele primo que está sempre arrumando encrenca para ele, Euristeu, ao mandá-lo para tarefas aonde ele vai desanimar, tamanho da tarefa, o próprio ambiente não é salutar. Ao ser mandado para estas tarefas, para esses trabalhos, em vez dele desanimar com o trabalho, ou não voltar com o trabalho feito, porque desanimou, parou no meio do caminho e ficou morando
como é que chama? Quando o cara não fala onde é que está o endereço dele, não é incógnito, não é clandestino, é foragido. E viver foragido porque não cumpriu seus trabalhos, ele ia lá e dava um jeito, né? Então, Hércules falou, sabe uma coisa? À medida que Euristeu tenta me fazer desanimar e virar um foragido, ou eventualmente até morrer, o que ele acaba fazendo, ele me ajuda a livrar o mundo de flagelos. E na verdade ali, o que acontece com Hércules, o cara me mandou aqui nesse lago fedorento para matar um monte de águias de ferro para me sacanear. Agora, o que não percebe é que o que de fato aconteceu é uma população foi delivrada, foi liberta de um flagelo. Ali, o que aconteceu é o seguinte, a tarefa é a mesma. A tarefa do leão de Nemeia, do javali de Erimanto, todas essas tarefas também tinham essa característica. Era para trapaceá-lo, para deixá-lo numa situação difícil. E ele acabou fazendo coisas que tornaram o mundo melhor. Isto, Hércules se dá conta nesse trabalho. No texto, nas versões mais modernas, é onde ele se dá conta. Então, ele teve uma virada dialética. De uma obrigação chata e desgastante, ele migrou para a ideia de que ele estava libertando muita gente de uma coisa ruim. Do tédio do dever, para se livrar da penalidade, para se livrar do primo, etc., os trabalhos, para se livrar do tédio do dever, ele se emancipa a uma situação de amor incondicional. O que isso quer dizer? Eu vou amar a pessoa que deliberadamente me faz mal? Não, ninguém está pedindo para você fazer esse tipo de sacrifício anímico. Está pedindo o seguinte, o amor incondicional significa um certo amor global. Então, se eu fico sabendo que existe na África, existe lá um lugar em que as pessoas mandam as baterias de lítio, mandam os equipamentos nocivos ao ambiente para aquele lugar, e lá, pela miserabilidade, as pessoas recebem aquilo e fazem esse trabalho que ninguém mais quer. Eu me solidarizo aquelas pessoas e eu penso que o mundo precisa achar um jeito de lidar com o seu lixo eletrônico e não jogar no colo do outro. Mesma coisa, eu tenho a minha casa, eu dou a descarga do vaso sanitário, ou então dou uma fornada lá, uma remessa de roupa que eu lavo na máquina de lavar, eu mando aquele sabão, aquela espuma, aquela sujeira toda para o esgoto manda para o rio, eu estou jogando para o outro. Aí vai chegar, eu estou aqui em São Paulo, chega lá em Santana do Parnaíba, você tem banho de espuma, e espuma com aquele cheiro fantástico, é uma coisa, né? Eu joguei para o outro. Eu estou jogando para o outro. É o que o Euristeu fez. O Euristeu jogava para o Hércules aquilo que ele próprio não tinha nem interesse nem vocação para resolver. E o Hércules resolveu. O Hércules percebeu a nobreza do que ele estava fazendo. Então, de um tarefeiro designado para fazer porcarias, ele se emancipou a um benfeitor. Ele percebeu o efeito benéfico que isso estava tendo para as pessoas. Esse é um truque, nós vamos falar, em breve nós vamos falar sobre trabalho. E o ônus e privilégios e características do trabalho, o que pode tornar o trabalho um castigo. Quais são as pessoas que sempre pensam no trabalho como um castigo e o não trabalho como um privilégio? A gente vai poder bater um papo muito grande, porque nessa brincadeira as pessoas adquirem posturas altamente tóxicas em relação ao fato inevitável de que todo mundo trabalha. Mesmo quem não trabalha, trabalha. E a gente vai poder gastar um tempo bastante bom falando sobre isso. Enfim, depois que ele se dá conta que a tarefa dele, na verdade, é muito mais nobre do que ele está imaginando, então ele começa a voltar para a terra dele
e uma cotovia. Uma outra ave, uma cotovia, vem e pousa no ombro dele. E ele vai para Tirinto com uma cotovia no ombro, como o selamento, o selo de uma aliança, de um novo tipo de pacto que o Hércules está fazendo com os trabalhos que estão sendo designados a ele. A cotovia, quem for pesquisar, você vai ver a cotovia tem um canto maravilhoso, muito bonito, né? Ela é uma ave extremamente bacana, né? Legal, como um sabiá laranjeira aqui no Brasil, ou como um trinca-ferro aqui no Brasil. E lá na Europa, né? No Mediterrâneo, as cotovias tinham a fama, a reputação de fazer um contato entre o homem e as esferas superiores, a divindade. Hércules volta, inclusive com uma nova maneira de se relacionar com o todo, seja o todo comunitário da humanidade, seja o todo, todas as aspirações espirituais que nós podemos ter. Então esse é um ponto de virada muito importante. E também a nós, quer dizer, a tarefa, nós não fomos no lago Estínfalo, mas nós nascemos num lugar pouco hospitaleiro, sob certos aspectos. Agora, o que nós fazemos com isso? Nós nos acabamos em deveres chatos e desagradáveis, passando por lugares fedorentos, ou simplesmente aquilo que nós estamos fazendo tem uma característica de delivrar, de libertar a nós mesmos e as outras pessoas à nossa volta. A gente vai voltar nesse assunto muitas e muitas vezes, tá? Então, para agora, o importante é isso. Não é o que você está fazendo, mas o espírito pelo qual você o faz. É isso aí. Se você achou nosso vídeo legal, por favor, dê um like, dê uma compartilhada, comente, ajude a gente a enriquecer o material que a gente entrega para vocês. Forte abraço, até a próxima.